Louvado seja o nome do Senhor. O Rei da Glória está aqui entre nós, queridos irmãos. Eu sinto a presença do Senhor. Se você também sente, glorifique a Ele. Sinta-se à vontade. Você está na casa do Senhor. Pode glorificá-lo à vontade. Glória a Deus. Eu cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia enquanto estamos de pé. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 3. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 3. Peço para o irmão Divino aumentar só um pouquinho aqui para mim, por gentileza. Eu agradeço muito. Enquanto os irmãos encontram, eu louvo a Deus por estar aqui. É sempre bom estarmos em casa. É sempre um privilégio podermos compartilhar a palavra do Senhor. Mas quando estamos em casa, é diferente, é ainda mais especial. É por isso que eu agradeço a Deus mais uma vez pela vida dos meus pastores, pastor João Adaíra, pastora Kátia, meu pastor Davi Terto, são referenciais. Que Deus vos abençoe sempre, gratos pela oportunidade, ainda mais de poder ladeá-los nesse ministério tão lindo, tão abençoador. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, em outras versões, da prostituição. Apenas até aqui, se assente glorificando ao Senhor. O nosso pastor João tem o costume de dizer que quando a passagem lida é muito curta, o sermão é muito longo, né? Mas eu vou tentar quebrar essa regra do nosso pastor aqui, e eu espero que nós aprendamos um pouco da palavra de Deus, baseados aqui nesse tema, tomando decisões segundo a vontade de Deus. O nosso contexto próximo do texto em que acabamos de ler vai do versículo 1 ao versículo 12, mas eu peço licença aos irmãos para que nós voltemos a esse texto um pouquinho mais à frente. Eu gostaria de falar convosco hoje sobre justamente isso, sobre a vontade de Deus, aquela que nós acreditamos ser boa, perfeita e agradável. Ainda mais é necessário que nós saibamos compreender a vontade de Deus para que possamos também tomar decisões sábias. Muitos escritores, meus irmãos, baseados na palavra de Deus, já escreveram sobre esse tema, sobre como tomar decisões segundo a vontade de Deus. Já foi traduzido para a língua portuguesa, por exemplo, um livro de um pastor muito abençoado, muito querido, Kevin DeYoung, chamado Faça Alguma Coisa. Outro escritor também já escreveu, Heber Campos Jr., tomando decisões segundo a vontade de Deus. E um grande estudioso do Antigo Testamento, Bruce Waltke, uma das maiores autoridades de Antigo Testamento que nós temos, ele escreveu um livro com o seguinte tema: Buscar a vontade de Deus, uma ideia cristã ou pagã? Olha que pergunta séria. Será que seria correto buscar a vontade de Deus? Por certo que a resposta é positiva, mas nós devemos refletir hoje sobre o modo como temos buscado essa vontade do Senhor, a fim de que possamos tomar decisões sábias e não ficarmos simplesmente parados, estagnados, esperando que Deus revele a sua boa vontade. E eu gostaria de iniciar com os irmãos com uma ilustração, um testemunho, na verdade, justamente dado por um desses escritores, pelo Bruce Waltke. Ele conta a história de uma irmã chamada Margarete, uma mulher bem-sucedida. Acompanhe comigo o testemunho da Margarete, meus irmãos. Margarete é uma mulher bem-sucedida, repito. Ela trabalhava no First National Bank. E aos 40 anos, ela com uma carreira muito bem consolidada, ela participou de uma conferência missionária. E as conferências missionárias são ambientes profícuos para que nós sejamos motivados a fazermos missões propriamente. Muitos tiveram seu chamado despertado justamente em conferências missionárias. A Margarete, então, essa profissional bem-sucedida, com a carreira consolidada, participou de uma conferência missionária e ela sentiu uma leve vontade de abandonar tudo e fazer missões num lugar distante de sua casa. No dia seguinte, ela leu sobre as notícias de um furacão perto da sua cidade que varreu um lugar chamado Ilhas Marshall. E as Ilhas Marshall foram, então, inundadas por um furacão e uma grande tempestade.
No dia seguinte, como se não bastasse, após essa notícia, um colega de trabalho dela chega à sua mesa e diz o seguinte: Margarete, estou querendo viajar e achei o folheto de um lugar lindo. Adivinha o nome do lugar para o qual ele queria viajar e estava mostrando para ela? Ilhas Marshall também. Como se não bastasse, ela chega em casa à noite e o seu marido lhe informa que o melhor advogado da empresa que ele estava trabalhando, ele foi transferido para a costa leste dos Estados Unidos. E adivinha o nome desse colega? Marshall. E ela, portanto, ficou pensando, será que de fato é a vontade de Deus que eu abandone tudo e prossiga para as Ilhas Marshall? Será que essa estratégia de Margarete para discernir a vontade de Deus para a sua vida é um meio eficiente, é um meio eficaz de se determinar qual seja, de fato, a vontade de Deus? Além do mais, ainda se conta a história de um jovem chamado Douglas. Olha como Douglas é interessante. Ele é um adolescente muito ativo no seu grupo de jovens da igreja. Onde estão os adolescentes da nossa igreja aqui? Os adolescentes até 20, irmãos, pasmem, ó. Os adolescentes hoje vão até os 32 anos. Nós estávamos conversando ali no Homem ao Máximo. Eu glorifiquei ao Senhor, não é isso, irmão Ítalo? Ô, glória, estamos aí na adolescência, glória a Deus. Misericórdia, vamos combater essas crianças adultas, amém, meus irmãos? Mas onde se encontram os adolescentes? Cadê? Amém, tem alguns ali, coisa linda. Olha só que interessante a história do Douglas, que também buscava saber qual a vontade de Deus para a sua vida. O Douglas, como eu disse, era um adolescente ativo na sua igreja, e ele estava ansioso para obedecer ao Senhor Jesus. E ele sabe que a Bíblia orienta a levar sério a vontade de Deus, mas ele não está certo para qual seja a vontade de Deus para a sua vida social. Então ele elaborou um sistema muito eficiente, segundo a sua mente. Ele elaborou um sistema para as noites de sexta-feira. Primeiro ele fez uma lista com todas as moças que ele gostaria de convidar para se encontrar depois do culto. E olha só, ele começa a ligar de uma por uma, iniciando pelo topo da lista. E ele determina ali um algoritmo para as suas ações. Se a linha estiver ocupada, ele entende que esse é o sinal de Deus para não sair com essa moça. Mas se ninguém atende, então ele deve esperar e ligar mais tarde. Por outro lado, se o telefone toca e a moça na qual ele está interessado atende, ele prontamente diz: essa é a moça que Deus escolheu. Essa é a vontade de Deus, que eu saia com essa moça na sexta-feira após o culto. Seriam então esses métodos realmente bíblicos, eficientes, de buscarmos qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas? É por isso que nós devemos aprender, meus irmãos, um pouquinho refletirmos nessa noite sobre qual é a vontade do Senhor para nós. E eu gostaria de falar com os irmãos em 3 tópicos: o que é a vontade de Deus, qual é essa vontade de Deus e qual o propósito de descobrirmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o que é essa tal vontade de Deus? É uma expressão difícil de se conceituar na Bíblia Sagrada, mas frequentemente a expressão vontade de Deus, meus irmãos, é usada nas Escrituras em referência ao plano e aos decretos eternos de Deus. Nós escutamos hoje um testemunho maravilhoso com o Dr. Cláudio, e cada vez que eu escuto esse testemunho, parece que minha alma se enche mais uma vez de alegria. É como se ondas de motivação me inundassem e me motivassem a seguir em frente. Eu louvo a Deus pela vida do Dr. Cláudio. E nós aprendemos que mesmo em situações muito difíceis, que de fato a vontade de Deus, os planos de Deus são perfeitos. Olha o que diz Daniel 4:35. E todos os moradores da terra são considerados nada. Deus, ele age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus, portanto, é soberano. A sua vontade faz referência, portanto, ao seu plano e aos seus decretos eternos, que são infalíveis, que são insondáveis e que ainda não façam sentido para nós, são perfeitos. No Novo Testamento também, a vontade de Deus, ela diz respeito ao imutável e eterno conselho de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 9.
e nos revelou, Deus, o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E qual é esse propósito? Você está buscando a vontade de Deus? Ele diz aqui, o propósito é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. A vontade de Deus, o propósito de Deus, é de fazer convergir todas as coisas em Cristo, de forma que você e eu também sejamos para louvor e glória dele. E voltando ao tema sobre como discernir a vontade de Deus, meus irmãos, é necessário que nós nos lembremos que não deveria ser tão difícil descobrirmos qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós somos escravizados por essa pergunta. Apesar de ser uma coisa aparentemente piedosa, buscar a vontade de Deus soa piedoso. Só crente de verdade busca a vontade de Deus. Só crente fiel busca viver, como nós dizemos, no centro da vontade de Deus. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitos de nós ficamos escravos dessa pergunta, qual a vontade de Deus para a nossa vida, e não nos deleitamos nos planos do Senhor, que ainda não nos foram revelados, mas que são perfeitos. É, portanto, necessário, meus irmãos, que nós busquemos a vontade de Deus, sim, mas com sabedoria, porque buscar a vontade de Deus, mesmo sendo uma atitude boa, necessária e aparentemente piedosa, é uma atitude que pode incorrer em implicações negativas. O modo como você busca a vontade de Deus para a sua vida deve ser feito com sabedoria. Do contrário, há algumas consequências ruins. A primeira implicação negativa dessa busca desenfreada pela vontade de Deus é a sensação de insegurança e a consequente geração de ansiedade. Primeira coisa que nós devemos estabelecer como pressuposto para a vontade de Deus, meus irmãos, é que Deus não esconde o que Ele quer de nós. Tudo quanto Deus quer nos revelar, Ele nos revela. Deus não brinca de pique-esconde com o seu povo. Deus não é como o Jigsaw do filme Jogos Mortais, que sente prazer sadomasoquista em ver os seus filhos buscando estratégias para sair de um caminho que leva à morte. Não, o nosso Deus é o próprio amor. O nosso Deus nos revela tudo quanto nos é necessário. Ele não esconde o que Ele quer de nós. Nós não podemos culpar Deus por aquilo que Ele ainda não nos revelou, porque Ele mesmo se apresenta na sua Sagrada Escritura como sendo um Deus revelador. Olha o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Paulo nos alerta, não vivam como insensatos, mas vivam como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Paulo diz, aproveite, ou nós devemos andar remindo o tempo, porque os dias são maus. Não podemos perder tempo. E ele diz, não hajam de forma impensada, mas procurem compreender ou entender a vontade do Senhor. A palavra de Deus nos diz, portanto, que a vontade de Deus nos é revelada. E a Bíblia nos orienta a procurarmos entender a vontade do Senhor. Se nós temos que procurar compreender, entender a vontade do Senhor, isso significa que essa vontade, com certeza, nos foi revelada. Se a vontade de Deus fosse oculta a nós, nós não poderíamos compreendê-la. Hebreus 1:1 nos diz que a vontade do Senhor foi revelada e Cristo é o ápice dessa revelação. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Através de Cristo Jesus, nós escutamos a vontade de Deus. Cristo se revelou a nós como sendo o ápice da revelação. João 15,15 nos diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A vontade do Senhor, portanto, nos é revelada, meus irmãos. Se nos falta discernimento para compreendermos qual é a vontade do Senhor, talvez nós não estamos em plena comunhão com Ele, porque o Senhor faz com que os seus planos sejam conhecidos. Ele não nos chama mais de servos justamente pelo fato de sabermos o que Ele faz por nós, é que Ele nos chama de amigos. E nós, como sendo mais que amigos, filhos de Deus, devemos sim saber qual é a vontade do nosso Pai. Saber, portanto, a vontade de Deus não deveria ser uma pergunta escravizadora para um cristão verdadeiro. Um cristão de verdade, que é filho de Deus, deve saber, por padrão, agradar ao seu pai. Um filho próximo de seu pai sabe os desejos de seu pai, sabe os gostos de seu pai, sabe, portanto, a vontade do pai para a sua vida. Portanto, em nome de Jesus, faça alguma coisa. Não espere descobrir a vontade de Deus, sendo que a mesma já foi revelada através da palavra de Deus e, sobretudo, através da palavra encarnada, Jesus Cristo, o ápice da revelação, esse que nos proporciona livre acesso ao Pai, sem intermediários. Portanto, meus irmãos, não podemos jamais culpar o nosso Deus revelador de esconder coisas importantes de nós. O nosso próprio Deus promete no Salmo 32:8, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O Senhor promete nos instruir e nos revelar os seus preceitos, os seus caminhos, através da sua vontade. Portanto, buscar a vontade de Deus da forma errada implica em coisas negativas. O primeiro, o senso de insegurança, se não nos deleitarmos da vontade de Deus, e a consequente ansiedade. Em segundo lugar, o segundo aspecto negativo de se buscar a vontade de Deus da forma errada é que um senso de juízo aumenta o peso das responsabilidades nas decisões. Meus irmãos, muitos de nós queremos buscar a vontade de Deus para coisas em que a escolha, em que não há, na verdade, uma escolha moralmente certa ou errada. Por exemplo, o jovem ao escolher a sua profissão, eu devo ser advogado ou devo ser médico? E aí o jovem fica enclausurado nessa encruzilhada, buscando a vontade de Deus. E aí ele começa a fazer direito. No segundo semestre ele começa a ficar desanimado com as dificuldades e pensa, meu Deus, está muito difícil. Misericórdia, eu acho que a vontade de Deus para a minha vida era que eu fizesse medicina. E aí ele acaba trazendo sobre si um jugo que não pertence. Ele acaba experimentando o juízo de se estar longe da vontade de Deus, quando na verdade Deus não determinou nada com respeito a escolher direito ou medicina. Essa não é uma escolha moralmente certa ou errada. Depende, portanto, das nossas próprias escolhas. E apesar de ele estar em dificuldade, a vontade do Senhor não nos isenta de passarmos por aflições. Portanto, quando tomamos decisões e estamos em dificuldades, não podemos trazer sobre nós um jugo que não nos pertence. Escolhas em que não há moralmente certo ou errado não dizem respeito unicamente à vontade de Deus. Mas nós devemos saber que escolhas imprudentes podem trazer consequências ruins. Mas quando não há quebra de preceito, meus irmãos, quando não há na Bíblia Sagrada uma orientação se aquilo é certo ou errado, não há razão para julgarmos que haja juízo da parte de Deus sobre essas nossas escolhas. E olha por que isso. Se Deus nos responsabilizasse por não cumprir uma vontade escondida de nós, inacessível de nós, o nosso Deus seria um Deus mau.
Mas o nosso Deus, ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Portanto, em nome de Jesus, se deleite na vontade de Deus e não a busque da forma errada. Do contrário, você pode se sentir inseguro e também pode receber sobre si um senso de juízo, um peso na responsabilidade das decisões que não necessariamente dizem respeito ao juízo de Deus. Em terceiro e último lugar, o desejo por saber uma vontade não revelada nas Escrituras é buscar o que o autor James Perry chama de conhecimento tóxico. Muitos de nós queremos descobrir a vontade de Deus e não sabemos que queremos para nós, na verdade, um conhecimento tóxico. Que conhecimento tóxico é esse? É o conhecimento acerca do futuro. Se o futuro nos é vedado, isso significa que isso é para o nosso bem. Se Deus não nos permitiu conhecer sobre o futuro, é porque nós fomos programados para lidar apenas com as preocupações de cada dia. Em nome de Jesus, não faça a busca pela vontade de Deus um gerador de ansiedade em sua vida. Isso é um contrassenso. Não há como buscar a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, alimentar a nossa ansiedade, visto que a ansiedade é pecaminosa. Não podemos, portanto, meus irmãos, nos preocupar com o dia de amanhã. O que o próprio Jesus nos diz em Mateus capítulo 6? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Você e eu fomos programados para viver um dia por vez. Se você quer saber a vontade de Deus com respeito ao seu futuro, para toda e qualquer decisão que você queira tomar, na verdade você estará, talvez, gerando uma ansiedade que não lhe pertence, querendo conhecer sobre o futuro que também não lhe pertence. Nós somos pentecostais, continuistas, cremos na continuidade dos dons, cremos no dom de profecia, cremos que sim, o Senhor usa profetas para nos revelar, por vezes, algo com aspecto futuro. Mas essa não é a regra, meus irmãos. Tudo quanto Deus quer para nós já nos foi revelado em sua palavra. E se você e eu ficarmos buscando para cada e qualquer situação qual a vontade de Deus para o dia de amanhã, talvez, na verdade, você queira simplesmente agir como um vidente, ou simplesmente se colocar no lugar de Deus, olhando o futuro para se livrar do peso das suas escolhas erradas e também para se livrar das aflições. Mas eu quero te lembrar que no mundo teremos sim aflições. E que por muitas vezes seguir a Jesus significa, sim, dar um salto no escuro. Mas nós sabemos que mesmo nesse ambiente turvo, Deus está conosco, nos guiando em todo o tempo. E é isso que é fé. No mundo teremos aflições, e ainda que eu não tenha certeza alguma do futuro, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. E creio no Deus que é eterno, que está fora do tempo, um Deus que é o dono do passado, do presente, do futuro, e que tem a minha vida, cada milímetro dela, cada segundo dela, cada geração em suas mãos. Portanto, meus irmãos, já indo lá já para o meio da mensagem, para o final. Qual é essa vontade de Deus, portanto? Como nós dissemos no início, a expressão vontade de Deus é difícil de ser conceituada. E apenas o contexto de cada passagem pode nos ajudar a descobrirmos o que é de fato a vontade de Deus. Há várias passagens na Bíblia Sagrada que, mesmo com auxílio das línguas originais, nós ainda não temos uma resposta correta sobre o seu significado. É necessário que olhemos, portanto, o seu contexto. Por exemplo, a palavra mundo. A mesma palavra mundo, cosmos, no grego, pode significar tanto aquilo que é o objeto do amor de Deus. Em João 3,16, por exemplo, porque Deus amou o mundo. Mas essa mesma palavra aparece em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, em que o Senhor Jesus nos diz, não ameis o mundo.
Portanto, a mesma palavra pode ser tanto o objeto do amor de Deus, como também o alvo do desprazer de Deus. Como podemos, então, entender o significado de cada palavra? Através do contexto. A expressão vontade de Deus também, dependendo do contexto, ela tem vários significados. Há duas principais palavras na língua grega: telema, traduzida como vontade, ou boule, que é traduzida também como propósito, desígnio de Deus. E eu quero aqui, baseado nesses conceitos da vontade de Deus, lembrando que o propósito é nos fazer deleitarmos na vontade de Deus, eu quero relembrar aos irmãos 4 principais conceitos sobre a vontade de Deus. Muitos de nós, desde a infância, nas lições de escola bíblica dominical, aprendemos que Deus tem basicamente 2 vontades: a sua vontade positiva ou decretiva e a sua vontade permissiva. Mas nós percebemos que é interessante definir a vontade de Deus baseado nos teólogos do passado, desde lá o período da patrística, visto que a expressão vontade permissiva de Deus, apesar de nos ajudar, ela é um pouco manca. Hoje o pastor Davi nos ensinou que toda comparação é manca, nenhuma comparação é por si só perfeita. E essa expressão vontade permissiva de Deus, ela nos dá a entender que o nosso Deus é permissivo, que o nosso Deus é complacente, e que tudo de ruim quanto acontece em nossas vidas é por permissão de Deus, como se Ele fosse indiferente. Mas nós sabemos que o nosso Deus é soberano e nada foge ao seu controle. Portanto, essa expressão vontade permissiva de Deus, apesar de útil, talvez não fosse a mais adequada. Mas nós temos 4 principais vontades de Deus para aprendermos. A primeira, a vontade secreta, a vontade decretiva, a vontade revelada e a vontade preceptiva. E apesar de parecer uma aula de escola bíblica dominical, você vai sair daqui glorificando ao Senhor, entendendo a vontade dEle para a sua vida. Em nome de Jesus, não durma, em nome de Jesus. E repita comigo só para que você aprenda, como um recurso didático, não como um pregador pentecostal chato. Repita comigo as vontades de Deus: vontade secreta, vontade decretiva, vontade revelada e vontade preceptiva. Glória a Deus. A primeira das vontades de Deus é a vontade secreta. Essa vontade secreta diz respeito aos decretos de Deus. Nós sabemos que Deus revelou alguns de seus decretos, mas a maior parte dos decretos de Deus, meus irmãos, são secretos. O importante é destacar que a vontade de Deus, por ser secreta, não nos compete a nós conhecermos. Em nome de Jesus, meus irmãos, vamos nos lembrar que somos criaturas e que há apenas um Deus. Nós passamos 3 meses na escola bíblica dominical aprendendo sobre os atributos de Deus Pai. Essas lições foram suficientes para descrevermos quem é Deus, sim ou não? Ainda não. Foi só um gostinho que tivemos. Porque todo e qualquer atributo, ainda que o homem tente por sistemas e sistemas teológicos, o nosso Deus sempre será insondável, inexplicável por completo. Se Deus coubesse em qualquer conceituação humana, Ele não mais seria Deus. Ele seria alguém limitado como nós. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus, é necessário hoje que lembremos que há a vontade secreta de Deus. Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Há coisas encobertas que só pertencem ao Senhor. E há coisas que nos foram reveladas a nós, aos nossos filhos, e nos pertencem. E sabe o que é engraçado, meus irmãos, para não dizer lamentável, que nós temos, olha só, essa minha versão da Bíblia Sagrada tem mais de, 1950 páginas. Quantas vezes você já leu as 1950 páginas? Você crente que nasceu no Evangelho, quantas vezes você já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Você sabia que 15 minutos por dia bastam para você fazer uma leitura anual da Bíblia, de capa a capa?
Nós dizemos não conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e queremos saber coisas ocultas, sendo que não experimentamos as coisas que nos são reveladas e que deveriam nos ser reveladas para o nosso deleite com Cristo todos os dias. Em nome de Jesus, aprenda que há vontade secreta de Deus. Há coisas que não nos pertencem e não perca o seu tempo querendo brincar de Deus, descobrindo coisas que não nos pertencem, visto que fazem parte da vontade secreta dele. Tiago capítulo 4 nos diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, irei para tal cidade, passarei um ano, negociarei, terei lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece e logo se dissipa. Tiago nos coloca em nosso lugar. Não somos Deus, não poderemos compreender as coisas que não nos foram reveladas. A vontade de Deus, meus irmãos, ela é insondável. E nós devemos aprender hoje que há coisas que Deus não nos permite conhecer. Será que a Covid é o último sinal do fim dos tempos? Será que os termômetros a laser são a marca da besta? Será que o chip subcutâneo é a marca da besta? Será que Cristo voltará amanhã ou na semana que vem? Nós, muitas das vezes, meus irmãos, nos preocupamos muito com os aspectos escatológicos da palavra de Deus. E isso é saudável, sim. É palavra de Deus, sim. Jesus deixou como alerta para nós, sim. Mas isso não pode, meus irmãos, tirar a nossa motivação de viver cada dia para a glória de Deus. Quando nos preocupamos excessivamente com respeito ao futuro, nos esquecemos de viver no presente, fazendo e cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas. Há, portanto, a vontade secreta de Deus, não perca tempo querendo buscá-la. Atos capítulo 1, versículo 6. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A segunda, aliás, essa vontade ainda nos ensina sobre o perigo do misticismo exagerado. Nós, enquanto cristãos ortodoxos, evangélicos, servos de Deus, pentecostais, assembleanos, nós sabemos que a Bíblia Sagrada nos proíbe de saber o dia de amanhã através de métodos pagãos, como, por exemplo, cartomante, leitura de mãos, adivinhação, astrologia e etc. Você acredita que há cristãos que olham o horóscopo, meus irmãos? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Isso não é bíblico. Mas nós também devemos nos atentar para muitos de nós que queremos saber sobre o futuro através de meios cristãos. Há pessoas que só querem tomar uma atitude em sua vida se um irmão levantar no meio do culto e descer a mão no seu peito e pá, terra. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Nós cremos nisso, somos pentecostais, mas temos mais de 100 pessoas aqui. Se cada um de nós fôssemos aguardar, cada um bater no peito do outro, pá, a fila seria grande demais para descobrirmos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não trate como regra aquilo que é exceção. Não podemos tornar escravos da busca pela vontade de Deus através de meios que não são a palavra de Deus, meus irmãos. Não devemos buscar o que Deus não intentou nos revelar. Há pessoas que só querem tomar uma atitude enquanto Deus falar através de sonhos. Há pessoas que só querem tomar atitude enquanto ela abrir a Bíblia aleatoriamente. Ela não tira meia hora para meditar numa passagem da palavra de Deus, mas pega, folheia, pá! Onde Deus abriu aqui é porque é a vontade dele. E é um método extremamente perigoso. Lembram-nos que nós aprendemos na escola dominical? Certo irmão foi fazer isso. Ele abriu lá e tá. E Judas suicidou-se. Aí ele está repreendido, está amarrado, misericórdia. Aí ele vai folhear de novo. Pá! Vai tu e fazes o mesmo. Já pensou, meus irmãos? Seria esse um método de Deus nos falar sobre a sua vontade que nos é oculta? Olha, há muitos exemplos e testemunhos de que Deus falou assim. Glória a Deus, meus irmãos, amém por isso. Mas não trate a exceção como sendo regra. As exceções servem justamente para provar a eficácia da regra.
O que Deus quer é que nós nos deleitemos na sua verdade revelada através da sua palavra, sobretudo baseado na presença de Cristo Jesus. Jesus Cristo rasgou o véu. Nós não precisamos mais de intermediários. Em nome de Jesus, não trate a irmã que busca intimidade com Deus, a irmã que ora ao Senhor, a irmã que Deus deu o dom de profecia, não a trate como sendo um guru da sua vida. Não faça essa irmã serva de Deus pecar. Não a trate como sendo uma cartomante pentecostal. Em nome de Jesus, se baseie em sua vida de oração. O Salmo 24 nos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria do Senhor é nos revelada através da sua palavra. E a sabedoria nos é dada liberalmente a todos quantos a pedirem. Se você pedir com fé, o Senhor lhe dá sabedoria para tomar decisões e andar de acordo com a vontade dEle. Portanto, em nome de Jesus, tome cuidado com o misticismo exagerado e lembre-se que há vontade secreta de Deus. Essa vontade secreta de Deus está aliada à segunda vontade, que é a vontade decretiva de Deus. Essa vontade decretiva de Deus é sempre cumprida. Ela diz respeito aos decretos de Deus. A palavra de Deus diz em Atos 4:27, até quando fazem o mal, cumprem os seus decretos. Nós devemos aprender que além da vontade secreta, há a vontade decretiva de Deus. Há coisas que Deus determina e pronto, porque Ele é soberano. E ainda quando algo parece mal para Deus, é bom, porque a visão dEle vai além das nossas. E é por isso que Paulo nos diz que as tribulações, elas geram em nós perseverança. Essa perseverança gera em nós paciência, e a paciência nos gera esperança, esperança ela que não nos decepciona, porque fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E essa vontade decretiva geralmente é secreta, geralmente algumas coisas não nos fazem sentido, meus irmãos, porque fazem parte do decreto de Deus. São vontades que só nos serão reveladas após os acontecimentos. E isso está relacionado à soberania do Senhor. Para nós nos encaminharmos agora de verdade para o final, lembra-se, primeira vontade foi a vontade secreta. A segunda, a decretiva, que às vezes é secreta. E que não podemos perder tempo querendo saber coisas que são nos ocultas por Deus, justamente por sua bondade, visto que o conhecimento do futuro nos é tóxico. Fomos criados para viver o dia presente. Agora há a vontade revelada de Deus. Por outro lado, essa vontade revelada é para que nós a conheçamos bem. E o que eu quero lembrar aos irmãos é que nós perdemos tempo demais buscando a vontade secreta, aguardando sonhos, aguardando a resposta do profeta, e nos esquecemos de nos deleitar em toda a vontade revelada de Deus. Queremos conhecer sobre o futuro e não nos deleitamos do ápice da revelação, Jesus Cristo. Jesus Cristo quer se relacionar contigo. O nosso Pai nos fez que fôssemos adotados com o espírito de adoção, o qual nos permite clamarmos Abba, Paizinho. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar conosco, Ele quer que você experimente a sua boa vontade, e nós ficamos presos, não sabemos como agir, querendo respostas que já nos foram dadas através de Cristo e de sua palavra. E essa vontade revelada de Deus, meus irmãos, ela também é chamada de vontade preceptiva, a última das vontades. Preceptiva diz respeito a preceito, ordem, norma. A vontade preceptiva diz respeito à regra de vida para as criaturas morais. Um exemplo de vontade preceptiva de Deus são os próprios 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20. Guardar os mandamentos de Deus, portanto, é sinônimo de praticar a vontade dEle. Que vontade é esta? A vontade que quase toda é revelada, a vontade preceptiva. E essa vontade preceptiva de Deus nos foi revelada, e cumpri-la não é uma questão de opção. Qual é a vontade preceptiva de Deus? Por exemplo, casar com um descrente.
Muitos irmãos ficam pensando, um jovem, será que eu devo casar com aquela moça ou com aquele rapaz? É uma bênção, concursado, bem empregado, gente boa, amado pelos pais, tem boa reputação, só tem um probleminha, não é crente, não professa a mesma fé que eu. Aí a pessoa vai para o monte, vai para o jejum, busca conselho de profetas para saber se é da vontade de Deus que ele entre naquele relacionamento. E Paulo já nos diz aos Coríntios capítulo 7, não se ponham, em 2 Coríntios capítulo 6, não se ponham em julgo desigual com descrentes. Não adianta buscarmos a vontade de Deus para coisas que nos já foram reveladas como sendo os seus preceitos. Como eu quero buscar a vontade de Deus para entrar num negócio que eu já sei que é treta, que eu já sei que é ilegal, que eu já sei que é desonesto? Como eu vou me assentar com pessoas que são parte da roda dos escarnecedores e quero saber se é da vontade de Deus, se eu já sei que são contra o preceito do Senhor? Meus irmãos, nos deleitemos nos preceitos de Deus e ao invés de procurarmos a vontade secreta, busque vivenciar a vontade que nos foi revelada. A vontade do Senhor revelada a nós é que busquemos sempre cumprir os seus preceitos. E eu termino agora voltando ao nosso texto. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria, ou seja, a imoralidade sexual, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes nos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A vontade de Deus é a nossa santificação, que nos abstenhamos de toda sorte de imoralidade, sobretudo as sexuais. Meus irmãos, nós falamos isso apenas para os jovens, mas Deus me orienta a nos relembrar que a vontade de Deus é a nossa santificação. E não importa se você tem 18 ou 60 ou 200 anos, a vontade de Deus é a nossa santificação. Isso não é doutrina de homens. A palavra termina dizendo, se você está achando ruim, na nova tradução linguagem de Arbet, NTLH, diz assim, se você está achando ruim, quem rejeita essas coisas, reclame com Deus. É a vontade dele que nos foi revelada. Imoralidade sexual tem a ver com homossexualidade. É pecado, ainda que se torne comum, nunca será normal. A igreja precisa abrir os olhos para receber com amor os homossexuais, mas orientá-los segundo a palavra de Deus, que pecado continua sendo pecado e sempre permanecerá sendo pecado. É necessário, meus irmãos, que abandonemos a imoralidade sexual, da qual provém a palavra porneia, grega, da qual vem pornografia, prostituição, adultério, sexo antes do casamento. Tudo isso é contra a santificação. E eu termino, meus irmãos, te orientando a se deleitar, não na vontade secreta, mas na vontade que nos foi revelada. Está com dúvidas sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia Sagrada, busque intimidade através da oração, tema ao Senhor, busque sabedoria, busque conselhos sábios, reflita novamente e tome decisões sábias. Não seja escravo de profecias ou com respeito ao aspecto futuro. Baseie-se na palavra de Deus e se deleite em tudo aquilo quanto nos foi revelado. Eu quero te lembrar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu quero te convidar a se deleitar nessa vontade.
para nós nos encerrarmos, nós passamos um pouquinho do tempo. Eu gostaria que a Rebeca louvasse ao Senhor. E eu quero que durante essa canção você se deleite na vontade de Deus que já foi revelada a você. Que você se lembre que a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável como um bálsamo que nos inunde. E que você, em nome de Jesus, receba a paz que excede todo entendimento. Que toda escravidão pela busca da vontade de Deus caia por terra. E que você sempre busque a vontade de Deus todos os dias, mas da forma correta, de forma que você possa experimentá-la. Busque orientação para Deus em toda e qualquer atitude de sua vida, mas não seja escravo das coisas que nos são ocultas. Somos humanos programados para viver um dia por vez. Se deleite no agora, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há alguém nessa noite que ainda não professa o nome do Senhor Jesus Cristo e que deseja experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade? Há alguém que não é evangélico ainda e quer retornar para os caminhos do Senhor? Estenda a sua mão, nós queremos orar por você. Há alguém que não está vivendo mais em santificação, mas hoje quer voltar para os braços do Pai? Lembrando que a santificação é um processo necessário para estarmos prontos a receber a revelação suprema que se dará na volta de Jesus Cristo, que acontecerá muito em breve. Há alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Se não há, que o Senhor te abençoe e nos deleitemos na vontade que nos foi revelada. Deus vos abençoe.